com o Rodrigo Coutinho e o Beto Júnior, nossos parceiros aqui de Sextou sempre no Tá Na Área. Boa tarde para vocês, amigos. E aí, Coutinho, boa tarde. Seu destaque, assim, para começar a nossa resenha dessa sexta-feira, amigo. Tudo bem, Camila? Boa tarde você, o Betão, todo mundo de casa. Acho que o destaque é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que foi melhor que o Flamengo em Belo Horizonte, foi melhor que o Palmeiras também no jogo do primeiro turno. E ontem fez um grande jogo com o Flamengo no Maracanã, né? Eu discordo de quem acha que o jogo foi fraco, acho que não. O jogo não me decepcionou. O 0x0 é decepcionante pelo resultado. Sim. Mas pelo nível do jogo, qualidade do jogo, não. Acho que o jogo foi um jogo com momentos do Flamengo, momentos do Cruzeiro, chances de gol para as duas equipes. Poderia ter sido um 2x2, por exemplo. Acho que quase ninguém falaria que o jogo teria sido decepcionante com um 2x2. Só a gente acompanhar as oportunidades criadas pelas duas equipes. E acho que é um Cruzeiro que ele tem uma situação agora em diante no Campeonato Brasileiro que é a seguinte. Obviamente, na pontuação, ele está abaixo de Flamengo e Palmeiras. Aproveitamento de pontos, né? Está abaixo de Flamengo e Palmeiras. Mas ele tem 2 jogos assim, que pegar os próximos... A partir do próximo final de semana, a partir do próximo domingo, melhor dizendo. Contar 30 dias para frente, o Cruzeiro faz 6 jogos. 30 dias para frente, o Flamengo faz 8 jogos. 30 dias para frente, o Palmeiras faz 8 jogos. Divide a média de dias que você tem entre um jogo e outro. Faz bastante diferença. Pode não parecer, mas faz muita diferença para treinar, para recuperar jogador. Às vezes, pequenas lesões você consegue recuperar no intervalo ali de uma semana de um jogo para outro. Então, acho que é o Cruzeiro focado no Brasileirão, sem Copa do Brasil, pensar em pontuar o máximo possível contra as outras equipes. Porque no enfrentamento contra Flamengo e Palmeiras, os dois rivais diretos, pelo título brasileiro, está mais do que provado que o time do Cruzeiro tem todas as condições de competir dentro ou fora de casa. É que são aqueles pontos possíveis, prováveis, né, também, que a gente fica analisando até a 38ª rodada, porque a gente olha para o aproveitamento, por exemplo, se a gente for olhar para a tabela de classificação, a gente colocou aqui na tela do Brasileirão, tem a diferença de pontos, mas com as diferenças de jogos, né, você tem hoje o Flamengo com 73%, Palmeiras com 72%, o Cruzeiro com 65%, mas tem todas essas circunstâncias que o Coutinho traz em relação aos pontos os jogos que ainda serão disputados e os pontos prováveis, tendo em vista que o Cruzeiro só vai disputar outra competição, que é a Copa do Brasil, depois que o Brasileirão acabar, enquanto o Flamengo e Palmeiras no final desse mês já tem duelos pela próxima fase da Libertadores. Dito isso, boa tarde, Beto Júnior. Esse é o destaque, também imagino que seja dessa parte de cima do Brasileirão, né, amigo? Boa tarde, Cami, boa tarde, Coutinho. Então, também aí sobre o Flamengo, né, que concordo com o Coutinho em relação ao jogo, a qualidade do jogo, primeiro contra terceiro, os times estão brigando pelo título, muita disposição, um jogo com muitas possibilidades, mas o Coutinho trouxe o lado do Cruzeiro que tem esse momento positivo, e o Cruzeiro que já oscilou, né? E o Flamengo se encontra num momento complicado, sim, porque ele nitidamente tá, em relação à temporada dele, tá num momento de baixa física, baixa técnica. Ele vem de 3 empates em casa, onde todo mundo imaginava que seria o momento onde o Flamengo disparar. Então ele empata com o Grêmio. Mas se você for olhar o jogo do Grêmio, num jogo onde o Flamengo fez por onde para ganhar, né? No final, teve um pênalti no finalzinho, o Volpi agarrou, né? Pegou esse pênalti e durante o jogo defendeu vários lances e impossibilitou uma vitória do Flamengo. O empate com o Vasco e o empate com o Cruzeiro, também você pode analisar. O Cruzeiro é um time que está brigando, jogando muito bem, então igualou as forças, marcou muito bem o Flamengo. E o empate com o Vasco, que mesmo que a tabela do Vasco seja inferior, é um clássico, tem jogo. No Flamengo, se você pegar essa fase boa do Flamengo, tem o 6x0 ali, né? 6x1, mas normalmente não tem um massacre, são jogos iguais. Mas a torcida do Flamengo, a minha impressão é essa, pegou esses empates em casa e deu uma murchada. Só que aí tem um outro lado, eu estava olhando os resultados, o Flamengo, em contrapartida, ganhou do Inter fora, ganhou agora do Corinthians, não jogou um grande jogo, fez um segundo tempo bom, mas ganhou do Corinthians fora e ganhou também do Juventude fora. E isso faz com que, no momento onde o Flamengo oscilou, fez um jogo que a galera queria mais contra o Estudiantes, também mantém o Flamengo na liderança ainda, né? E, assim, tem uma situação de o Palmeiras igualar, se ganhar os seus jogos pendentes, e o Flamengo também ganhar o dele, eles igualam em pontos. Me parece desconectado do que a gente sente no estádio. Ontem, no estádio, tava uma impressão de que, nossa, esse time não parou de jogar, esse time não joga mais, pegando esse recorte que
que a gente tem desde que o Flamengo se classificou contra o Inter pra cá, você tem... Eu fui debruçar pra olhar, né? Você tem momentos ruins. Mas se você pegar num todo, se você considerar que é um momento de oscilação, o Flamengo passa bem por esse momento de oscilação. Ele classificou e se mantém na liderança do campeonato com uma vantagem sobre o Cruzeiro e ali, junto com o Palmeiras, que faz ali uma campanha absurda, né? Então, assim, é um momento de oscilação, mas que o Flamengo me parece que está lidando bem com ela em pontos, pelo menos. Tem um detalhe aí. O Flamengo tem mais pontos. Se a gente pegar os 7 primeiros jogos do primeiro turno, o Flamengo fez 14 pontos. Os 7 primeiros jogos do segundo turno, o Flamengo fez 15 pontos. Será que tá tão ruim assim? Será que é uma fase ruim? Eu acho que é muito mais a dificuldade dos jogos que você tem adversários que... O Flamengo não joga sozinho, né? É bom sempre a gente lembrar isso. Por mais que tenha um melhor elenco, tenha os melhores jogadores, tem um grande treinador que faz um ótimo trabalho, ele não vai atropelar o adversário todo jogo, ele vai ter dificuldade, ele vai ter momentos ruins dentro das partidas, ele pode não aproveitar as chances, o adversário aproveitar menos chances que cria. E acho que os últimos jogos tiveram muito esse caráter. O jogo do Grêmio que o Betão citou, era um jogo que você pega a produção do Flamengo no jogo, era um jogo de uns 2-3-0. Né? O jogo aqui contra o Estudiantes de La Plata, poderia ter feito isso no primeiro tempo. São detalhes que um jogo de futebol apresenta que você tem que ter muito cuidado na hora que você vai analisar, porque senão vira ou tudo muito bom ou tudo muito ruim. E não é assim, não existe time no mundo que seja assim. A gente já vai entrar, inclusive, para falar desse jogo de Flamengo e Cruzeiro e até já projetando essa próxima rodada. Mas vou mostrar todos os resultados, então, da 26ª rodada, que acabou ontem. Esse foi o último jogo, né? Da 26ª rodada ontem à noite. Começou na terça-feira. Atlético Mineiro e Juventude ficaram no 0-0. Inclusive, o Juventude é o adversário do Palmeiras nesse jogo a menos, né? Esse jogo que está atrasado e será disputado durante a próxima data FIFA, ou seja, na semana que vem teremos esse jogo sendo realizado. Palmeiras venceu o Vasco em casa por 3-0. Mirassol e Bragantino empataram em 1-1. Isso já os jogos da quarta-feira, né? O Fluminense e Sport empataram em 2-2. Empate também para Internacional e Corinthians. O Botafogo venceu em casa o Bahia por 2-1. Santos e Grêmio empataram em 1-1. Vitória venceu o Ceará ontem por 1-0. São Paulo conseguiu vencer o Fortaleza fora de casa e tivemos também um empate no Maracanã, 0-0, entre Flamengo e Cruzeiro, mostrando de novo a classificação para você, como está nesse momento lá com seus asteriscos, lá na segunda fila, né? Segunda coluna, na verdade, na nossa tabela, é a que mostra a diferença de cada clube, porque o número de jogos não é o mesmo até agora para todas as equipes. O Flamengo tem 55 pontos na liderança, tem 25 jogos, um a mais que o Palmeiras, por exemplo, que vai fazer esse jogo atrasado na semana que vem. O Cruzeiro já realizou 26 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, né? O Flamengo 1, porque também não disputou todos os jogos. O Botafogo já tem 26, conseguiu entrar no G4 com o resultado dessa última G4, junto com Bahia, fecham ali o G6. Você tem São Paulo, Fluminense, Bragantino e Grêmio com os 33 pontos na primeira página da tabela. Aqui na segunda página, Ceará com 31 pontos. E aí a galera que tá na briga, né, para não entrar ou para se distanciar da zona de rebaixamento. Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional e Santos. O Vitória venceu, né? Somou pontos importantes. O Vitória que já tem os 26 jogos, perdão. E os outros concorrentes, alguns não têm ainda os 26 jogos. Então, importante para o Vitória esse resultado. Enfim, assim que terminou a tabela, pelo menos até aqui, nessa 26ª rodada. Lembrando que a 27ª começa amanhã. Então, já que a gente está falando do jogo de ontem, né, que encerrou essa rodada Flamengo e Cruzeiro e que colocou ainda mais fogo na briga pela liderança do campeonato, deixa eu trazer a Luísa Sá para participar com a gente agora ao vivo aqui no Tá Na Área e falar um pouquinho desse dia seguinte também do Rubro Negro. Luísa, bem-vinda aqui ao Tá Na Área. Acho que é a primeira vez da Luísa comigo aqui no Tá Na Área. Você já tinha participado com a gente. Bem-vinda, então, a Tá Na Área. Luísa, que faz parte da equipe de setoristas, repórteres que acompanha o dia a dia do Rubro Negro. Luísa, bem-vinda sempre. Boa tarde para você. Como é que tá esse dia seguinte? Betão trouxe um pouco do termômetro do Maracanã, um empate que a torcida ficou um pouco preocupada, principalmente pelo Palmeiras ter vencido, vai ter esse jogo atrasado na semana que vem. O Felipe Luiz tem muito moral com o torcedor, mas de certa forma tem um ruído aí, tem um sentimento também de instabilidade nesse momento da temporada? Boa noite, é a primeira vez que eu tô no Tá Na Área, então minha estreia aqui, Camilinha, Betão, Coutinho, é prazer participar com vocês. É um sentimento de frustração dentro do Flamengo, né? Acho que esse jogo era uma oportunidade que o clube tinha de
ficar um pouco mais confortável, talvez tirar o Cruzeiro um pouquinho dessa disputa pelo título, deixar só o Palmeiras ali no cangote, mas acabou sendo um resultado frustrante, até pelo que aconteceu, né, no primeiro turno, perdendo ali no finalzinho com o gol do Gabigol. Então, esse sentimento amargo depois dessa partida, até porque não foi uma atuação muito boa, né, digamos assim. O Felipe até falou que classificou como um duelo muito tático, né, de nível europeu, mas acho que faltou um pouco de técnica, talvez, né, de mais finalizações. É um time que ainda sofre, o ano inteiro está sofrendo com a parte ofensiva, então esse jogo deixou bem claro isso também. O Felipe não usou o Pedro, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, sobre essa não utilização do Pedro como titular. É o segundo jogo seguido que ele não entra como titular, e mesmo assim o Felipe botou ele só na reta final, só os 35 do segundo tempo. Então acho que é um sentimento de que poderia ter sido melhor. O Flamengo esperava estar mais confortável nesse momento na liderança, e enfim, a torcida vaiou. No intervalo foi um pouco mais discreto a vaia, mas no final do jogo não teve como segurar. Eu vi o Betão falando, né? O sarrafo no Maracanã subiu muito, é um público muito diferente, que espera não só que ganhe, mas que jogue bonito. E isso ontem ficou muito claro também, até por conta do resultado, mas assim, isso fica muito claro a cada partida. Não basta para o Flamengo ganhar de 1-0, jogar de qualquer jeito. Tem que ganhar e ganhar bem. E aí o jogo contra o Vitória, ele meio que subiu um pouco a empolgação, né? O nível de empolgação, só que chega nessas últimas 3 partidas em casa e dá esses resultados que são frustrantes para o Flamengo, pela disputa do Brasileirão, né? O Brasileirão é a prioridade do ano, até na frente da Libertadores, isso foi ficando muito claro desde o começo da nova gestão. Então o Flamengo agora precisa corresponder um pouco melhor. Tem essa partida contra o Bahia, um período muito curto de descanso de novo, né? O terceiro jogo seguido que o Flamengo joga quinta e domingo, então um período curto de descanso para tentar dar essa resposta antes da data FIFA. A gente dá uma olhadinha só nos resultados desses últimos jogos para ilustrar em termos de resultados o que a gente está falando em relação ao Campeonato Brasileiro, que a Luísa traz em relação até à tabela de classificação, né? Essa questão do Palmeiras com um jogo a menos que o Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um em relação ao campeonato como um todo, o Palmeiras tem 2, né? Mas entre eles essa diferença de um jogo, o que gera certa sensação de instabilidade, não sei se seria esse o termo, são os resultados do Campeonato Brasileiro. Um empate no clássico, não só do Brasileirão, a gente colocou os últimos 4 resultados do Flamengo, né? Um empate no Brasileirão contra o Vasco é o maior rival, é um clássico dos milhões, um clássico regional, um clássico nacional, né? Flamengo e Vasco. Mas é um adversário que brigava contra o rebaixamento, que viu uma sequência ruim de resultados e o Flamengo só conseguiu um empate jogando diante da sua torcida no Maracanã. Depois vem a derrota para o Estudiantes lá na Argentina, esse é o segundo jogo, mas que o Flamengo se classificou nos pênaltis. O Flamengo tinha vencido no Maracanã, precisava de um empate, acabou perdendo o jogo, mas nos pênaltis garantiu a classificação. Em campo não conseguiu o resultado que precisava, precisou levar a disputa ali para os pênaltis em que o Rossi foi importante. Depois venceu fora de casa, na Neoquímica Arena, no Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-1 e o resultado de ontem, o Flamengo e Cruzeiro, esse 0-0. Aí, em relação ao jogo de ontem, né, eu tenho ouvido muito essa... eu acho que essa não sei se é uma interpretação diferente ou análise diferente, Coutinho, que é um pouco de... se o jogo foi bom ou ruim, acho que fora que tem uma questão, uma análise de valor aí, né? Então, cada um vai ter uma sensação. Mas, para além disso, eu acho que tem uma diferença entre uma expectativa de um jogo de futebol, talvez com mais espaços, né? Que é um jogo que a gente vê, um jogo de drible. Aí vai ver a pelada do Zico no final do ano. Exatamente. Um jogo de dribles, de muitos gols, né? De jogadas plásticas. Ou um jogo intensamente de um nível muito elevado. De 2 adversários que, pelo contrário, tentam dar menos espaço para os adversários. Talvez passe essa impressão, né, de um jogo mais pegado, mais amarrado, mas que mostra um nível técnico, para mim, muito alto das 2 equipes ontem. Mas talvez tenha um pouco essa sensação, não sei se é do torcedor brasileiro, de achar que o jogo bom tem muitos gols ou tem muitos espaços, e às vezes eu não acho também, como você, que o jogo de ontem foi um jogo ruim. Eu acho que é isso, assim. O jogo de ontem teve 27 finalizações em 90 e poucos minutos. Se a gente for contabilizar isso, é uma finalização a cada 4 minutos. É ruim um jogo que tem uma finalização a cada 4 minutos. O Flamengo teve 2 chances claras, o Cruzeiro também. O Rossi fez 5 defesas, o Cássio fez 3 defesas. A gente pega a maioria dessas defesas, são defesas difíceis. Eu nem gosto de ficar falando muito de número do jogo para explicar uma tese, mas é para defender
apenas uma opinião. Assim, cada um pode ter sua opinião. Eu não acho que o jogo tenha sido ruim tecnicamente também. Acho que o Flamengo definiu mal algumas jogadas. O Cruzeiro definiu melhor que o Flamengo as jogadas e por isso o Rossi fez mais defesas. O Cruzeiro acabou criando mais chances claras que o Flamengo ao longo do jogo. E tá tudo bem, porque futebol também é entretenimento. Tá tudo bem não gostar também. Não. Pagou ingresso, foi pro estádio, exatamente. Gostou do jogo, tá no direito. Cada um pode ter a opinião que quiser. Só tô defendendo a minha. Claro. Né? E acho que, assim, do ponto de vista de ter espaço ou não ter espaço, os grandes jogos hoje, no futebol internacional, muitas vezes eles têm mais gols de Champions League. Mas a gente está falando de um futebol que tem mais jogadores de frente com poder de desequilíbrio absurdo. Se esses jogadores estivessem no Brasil, seria diferente. Esses jogadores não estão no Brasil. Eu acho que foi um jogo bem interessante do ponto de vista tático também, da forma como as equipes se enfrentaram, se estudaram e tentaram anular uma a outra. Foi curioso como nos dois tempos teve momentos em que o Flamengo conseguiu fazer o que queria, momentos em que o Cruzeiro conseguiu fazer o que queria e anular fatores positivos do adversário também ao longo do campeonato, foram mostrados, né, ao longo do campeonato. Espaço ou menos espaço, depende muito do que a gente está falando, né? Por exemplo, o Flamengo criou oportunidades explorando espaço nas costas da defesa do Cruzeiro. Será que se o Pedro estivesse em campo, o Flamengo teria feito isso? Eu não estou defendendo aqui que o Pedro não teria que ter entrado, não. É só uma reflexão em cima até de uma explicação que o Felipe dá na coletiva pós-jogo, que você pode concordar ou discordar, mas tem fundamento que ele falou. As chances que o Flamengo criou. O Cruzeiro criou chances em contragolpe. Em vários ao longo do jogo, algumas até saindo de pressão do Flamengo, fez isso muito bem ao longo do jogo também. Que é a principal característica do time do Cruzeiro. Isso também é uma forma de encontrar espaço, né? Cara, e assim, jogar bem, jogar mal, futebol, ainda mais o campeonato de pontos corridos, como é o Brasileirão, a gente vai ver muito. O Cruzeiro, não vou lembrar qual foi a rodada, mas... O Cruzeiro perdeu do Vasco agora. Perdeu do Vasco a torcida agora. do Flamengo acha que tinha que atropelar. Sim. Muita gente acha... E antes, Não é assim tinha que perdido funciona, gente. 2 jogos em casa, se eu não me engano, para adversários que estavam ali embaixo. O Cruzeiro no campeonato tinha poucas derrotas, mas perdeu pro Ceará Cruzeiro- numa e o sequência Ceará- de O Cruzeiro regularidade teve uma que acabou com a sequência ruim invencibilidade. recente. E recuperou. E voltou a jogar bem agora. Então, assim, assim, você eliminar a possibilidade. E eu acho que esse recorte que a gente tirou ali dos jogos são jogos onde, de fato, o Flamengo não apresentou o melhor do seu futebol. Mas continuou competitivo. No meio ali tinha um mata-mata de Libertadores, que aí o negócio é classificar. O jogo do Rio, o Flamengo fez 2-0 muito rápido. Todo mundo imaginava que seria uma goleada. Depois o time teve aquela situação da arbitragem que contamina um pouco também ali no final do jogo. E o Estudiantes foi buscar e fez o gol dele. Mas se você pegar os 4 jogos, lógico, você olha esses 4 jogos, fala, não foram 4 jogos de Flamengo, porque também, eu acho que o jogo do Inter, que classificou no Beira-Rio, que todo mundo saiu do jogo falando, caramba, um time europeu no Brasil, Saúl, Jorginho... Que é uma expressão que tá errada. Né? E aí o jogo do Vitória, É porque eu acho que esse é o meu deram ponto, uma né? impressão de rolo compressor contra todos e contra tudo. A gente não pode tirar da discussão o adversário, né? Isso. Também. E As aí é exceções não podem ser a regra, Camila. a São apresentação exceções. que você tem, que o Flamengo tem contra o Internacional, contra o Vitória, porque foram times que deram espaço. E o Flamengo tem até a obrigação de fazer um jogo desse, né? Sim. Com a qualidade que ele tem. E aí você, diante de um jogo com menos espaço, você espera que o time tenha o mesmo desenvolvimento. Talvez isso não vá acontecer, isso não quer dizer que o time está jogando mal. Enfim, mas tem outros aspectos que têm incomodado o torcedor. Luísa falou muito bem da questão das vaias ontem, e aí que é uma reação natural e essa muito válida do torcedor que está no estádio, né? A maneira correta de protestar é essa mesmo. Tem direito de não gostar, tem direito de vaiar. Isso aí está dentro do escopo ali, está dentro do que faz parte da função do torcedor. Agora, tem um ponto técnico em relação a algumas individualidades do time que também a gente pode discutir, né? Como é que alguns jogadores, além da questão coletiva que a gente está trazendo, mas como é que alguns jogadores têm se saído nos últimos jogos? E a gente traz, por exemplo, os números do Samuel Lino, que ontem talvez tenha sido um ponto em que a torcida deixou muito claro na substituição que incomodou a atuação do Samuel Lino ontem. E a gente traz os números dele pelo rubro-negro até agora. São 15 jogos, com 2 gols e 4 assistências, mas com uma observação. Vitória, né? O jogo contra o Vitória. 2 gols e 3 assistências acontecem no mesmo jogo, em que o Flamengo venceu o Vitória por 8-0. Fora essa partida, ele tem 1 assistência. Até aqui, esses são os números do Samuel Lino. Coutinho, você vai lembrar melhor. Tem jogos do Lino, desses 15, e tirando do Vitória, tem outros jogos que ele atuou bem, sem ter dado assistência. Vários jogos. Sem fazer gol.
Só que, de fato... A gente tá usando dois números apenas, né, na atuação. Tem outros importantes. Exatamente. Agora, de fato, que nos últimos jogos, e principalmente ontem, ficou muito gritante uma situação específica. A tomada de decisão. Foi a tomada de decisão. A hora de chutar e não chutar, principalmente chutar no gol. Estavam cobrando muito, chuta ali, não chuta. E a hora de driblar, tem um lado que eu acho que contribui muito, que é o time e os companheiros também não... O time não estava... O jogo do Vitória, por exemplo, eu acho que é o melhor jogo do Flamengo, assim. Tudo deu certo. Então, o Lino estava ali fazendo o que ele faz de melhor e os companheiros junto com ele. Então, assim, lances na pequena área, troca de passes ali na área. Recentemente, contra o Corinthians, nesse jogo agora contra o Cruzeiro, muitas vezes o Flamengo tá dando a bola no Lino e não tá ninguém colando com ele. E aí o adversário já tá preocupado que o Lino chegou, é o Lino da Europa e já faz uma marcação. Então, assim, tem um lado que eu acho que o Lino tem que melhorar. Ele chegou com essa pompa toda, mas também entendo que não... Sabe, acho que é natural. Sim. É uma oscilação natural de quem vem da... E tá com muitos jogos nas pernas também, né? Vem direto emendando nessa temporada. Só para ver a Luísa também, Luísa, em relação a esse assunto, né, foi tratado na entrevista depois do jogo com o Felipe Luiz, e ele falou um pouco dessa questão física mesmo, da questão da intensidade, que ele pode ter sentido, mas tem uma preocupação em que isso não vire uma pressão contra o que ele espera do Samuel Lino, né? O Felipe até pontuou que os dribladores são os que perdem mais a bola, né? Que é natural que eles sejam um dos jogadores que mais perde a bola. Eu acredito que o problema do Lino realmente seja da tomada de decisão, às vezes um drible a mais, uma insistência na jogada, querer decidir em alguns lances assim, que ele não consegue decidir. Tem a questão do cansaço também. O Felipe tem tido bastante alternância ali entre os atacantes, né? Até do lado direito, principalmente, porque o Plata não vem tão bem assim em alguns jogos. No último jogo contra o Corinthians, por exemplo, ele foi poupado, o Carrascal entrou ali na vaga dele, o Pedro também saiu, né? O Bruno Henrique tem sido centroavante titular, o Plata nesse último jogo foi também, então tem mudado bastante, mas na posição do Lino é a que menos muda entre os atacantes. Então o Lino vem dessa sequência, ele já vinha, né, do Atlético de Madrid dentro de uma sequência de partidas, fez ali a pré-temporada, quando chegou ao Flamengo já chegou fisicamente muito bem, por isso que logo no primeiro jogo ele tinha um dia de treino e já jogou, foi muito bem naquela estreia contra o Atlético Mineiro, todo mundo ficou bastante impressionado assim com o rendimento dele, e ele virou titular muito rapidamente. Então é um jogador que o Felipe confia e vai continuar jogando, certamente, e ele é a principal válvula de escape desse Flamengo. Se você parar para analisar, tem várias jogadas que vão pelo lado esquerdo, porque ele consegue desenvolver bem, consegue quebrar essas linhas, abrir os espaços para os outros jogadores. Eu acredito, assim, uma análise pessoal minha, que falte um lateral que talvez chegue um pouco mais junto com ele. O Alexandro não conseguiu ainda ser esse cara, né? Aí entra um pouco dessa disputa pela lateral esquerda do Flamengo. Próximo jogo, o Ayrton Lucas deve jogar, então talvez se conecte melhor. A gente, né, não tem informação se o Lino vai ser poupado ou não por conta dessa sequência também, mas caso ele jogue, né, para ver se conversa um pouco melhor. Então, assim, é um jogador que vem tendo sequência, vem tendo esse espaço. O Felipe confia muito nele e coloca muita fé nele. Então, acredito que a torcida talvez tenha que ter um pouquinho mais de paciência, assim. É difícil esperar do torcedor paciência, principalmente nessa fase da temporada, né? E aí dá para entender essas vaias, né? Ele foi o primeiro a ser substituído ontem, o Felipe demorou para fazer as substituições. Eu acho que isso também atrapalha em alguns momentos. Poderia ter feito, por exemplo, no intervalo, vendo que o time, a dinâmica ofensiva não estava funcionando bem. Até melhorou no segundo tempo, né, ofensivamente, mas defensivamente o Cruzeiro chegou com muito mais perigo. Então acredito que o Lino seja esse jogador que o Felipe espera que ele vá ser uma das principais peças do Flamengo, mas ao mesmo tempo ainda precisa um pouco mais de confiança, entrosamento ali, mas principalmente a parte física. Então talvez se adaptar, voltar ao 100% e entregar para o Felipe o que ele espera. Mas talvez essa titularidade tenha vindo de forma muito rápida, porque era talvez dessa formação de ataque onde o Felipe tinha menos certezas, né? E aí ele rapidamente entregou uma diferença ali, justamente esse 1 contra 1, esse jogador do drible, da velocidade, e deu ao Felipe uma solução que ele buscava. Me parece um pouco disso também. Se você pensar hoje, quais seriam as opções? Né? Vai barrar o Samuel Lino? Cebolinha e Bruno Henrique. Cebolinha. O Michel. Ou o Bruno Henrique, que talvez seja aquele que vinha ganhando mais sequência, mas que disputava muito mais posição com o Pedro,
como um jogador mais de referência, embora com características diferentes, do que exatamente um ponta esquerda, como ele já foi no Flamengo muitas vezes. Eu sinceramente eu discordo que ele tá em má fase. Eu acho que ele jogou mal ontem. Ontem ele jogou mal. Ontem ele teve decisões erradas, ontem ele errou mais do que o normal. Mas vamos lá, peguei os jogos recentes dele aqui. Flamengo e Corinthians, né? O passe prévio pro Carrascal achar o Arrascaeta na área, pressionado por 2 jogadores embaixo da perna do jogador do Corinthians, é de quem? Samuel Lino. Flamengo e Estudiantes fora de casa. A reta final do jogo, o Flamengo cria 2 oportunidades. Quem cria as 2 chances? Samuel Lino. Flamengo e Vasco, acho que ele foi mal também. O jogo que ele entra, acho que ele não foi bem nesse jogo. Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Atropelou o lateral direito do Estudiantes, sofreu um pênalti que não foi marcado. Depois cansou como todo time no segundo tempo. Sinceramente, eu não vejo uma fase, não. Contra o Juventude jogou bem fora de casa também. Acho que ele foi mal ontem. E assim, eu não consigo analisar um jogador pelo número de gols e assistências que ele tem. Eu acho que isso é um ponto importante, sim, pra gente falar de um atacante. Tem a sua relevância, mas tem que analisar o jogo do cara com calma, entender o que ele tá fazendo no jogo, qual é a função que ele tem. Né? Eu vi muita gente falando assim, pô, mas ele só fica preso na ponta esquerda. É a função do ponta esquerda do Flamengo. Vai jogar Samuel Lino, vai jogar Bruno Henrique, vai jogar Cebolinha, vai jogar Michael. O ponta direita sai da direita, vem pra dentro. O ponta esquerda fica fixo pelo lado. Exatamente por quê? Porque o lateral esquerdo do Flamengo funciona muito mais numa base da jogada. Seja o Alexandro, seja o Ayrton Lucas. A gente pode debater se isso não pode mudar. Acho que a gente pode debater isso. Agora, pedir que ele, por si só, faça uma função da cabeça dele no jogo, que não foi designada por um treinador, aí já é demais, cara. Aí não... Sabe, é falta de entendimento daquilo que tá acontecendo. Perfeito. Eu só não sei se a questão da tomada de decisão talvez chame mais a atenção. Eu acho que é o melhor do jogo dele. Mas assim, um ponto e até só. por isso ele virou titular do Flamengo. Sim. Porque ele é melhor do que isso em todos os outros pontos do Flamengo. Mas acho que o meu ponto da tomada de decisão é, principalmente, em alguns momentos, se dá o passe ou faz o drible, e nas chances perdidas. Eu acho que talvez isso... tá rolando uma ansiedade, assim, na parte dele. E eu acho que isso talvez marque mais pro torcedor. E talvez dê esse carimbo pro cara ser vaiado num jogo como ontem. Pode ser, assim, Foi isso. Eu só acho que, assim, a nossa função é tentar explicar os motivos de talvez gerar essa sensação no torcedor. Pode ser a questão da contribuição direta em gols? Pode ser. Tem muita gente que às vezes olha assim, pô, já fez 15 jogos aqui, não fez isso, não fez aquilo, tudo mais. A gente olha muito pro gol, né? Mas eu tô tentando, assim, eu fiz um retrospecto aqui dos jogos recentes dele. De acordo com a minha opinião, ele foi mal ontem e foi mal contra o Vasco. Nos outros jogos eu não achei que ele jogou mal. Então, debatendo lá no meu canal, por exemplo. Tava tendo um debate hoje no nosso programa na hora do almoço. Quando levanta-se, o Lino não faz gol. Eu falo, cara, eu não tô esperando gol do Lino. Lógico, ele como um ponta de alto nível, se ele chegar na cara do gol, ele tem que fazer o gol. Se ele chegar a 3, tem que fazer uma pelo menos. Só que quando chega o Samuel Lino, eu espero mais do que só... Eu não tô aqui, se ele me entregar 5 gols em 5 jogos, ele tá feito o papel dele. Não, isso eu espero do centroavante. E olha que hoje em dia, o centroavante que vive só de gols, a gente conhece... E não tá de bem questionado, é questionado. Então, assim, lógico que o gol é o grande momento do futebol, decide. Só que o ponta, eu acho que os pontas, né, eles também têm que fazer gol, é interessante, mas o ponta tem que ser muito forte em assistência, em dar profundidade pro time, e hoje em dia, mais ainda, aguentar fazer o corredor à volta para recompor o meio campo. Se você conseguir que o cara seja, além disso, ajude o seu 9 e, você tem ali um ponta que te entregue 10 gols no Campeonato Brasileiro, você achou um cara, Bruno Henrique 2019. Só que não é a primeira função. Eu fiz muita gente assim, se o ponto do cara, 2 jogos não fez gol, e esse cara não fez gol, não faz gol também, calma aí, o jogo dele, né? Não tô nem defendendo o Lino agora, porque acho que acho que tá devendo, nesse sentido que ontem foi a marca. Eu acho que o Coutinho matou a pau. Eu acho que é a ansiedade. Essa coisa isso aconteceu com o Vitinho, que é um jogador abaixo do Lino, né? Chega com a maior contratação da história. Isso coloca um peso que o cara tem que administrar. Se ele ficar pensando muito nisso, na hora que a bola não entra, eu sou a maior da história, isso pode atrapalhar. O jogador que ele o que ele já fez na Europa, até então, lá no Atlético de Madrid, o credencia para ser aqui um jogador de destaque no Brasil. Ele tem que ter calma. Muita gente fala assim, não dá para falar de adaptação se o Saul
se adaptou antes do que o Lino. Essa, de novo, não é a regra, né? Não é a regra, exceção. É outra coisa. Luísa, pra gente também já ir se despedindo, mas trazendo uma informação importante para a próxima rodada, né? Porque você já falou aí de, talvez, Samuel Lino poupado pela sequência de jogos, o Flamengo enfrenta o Bahia, tá nessa briga direta com o Palmeiras, então precisa dos resultados para continuar nessa liderança. O que a gente já consegue enxergar aí de mudanças ou de provável time para essa próxima rodada? Então, por enquanto ainda é difícil. O Felipe Luiz é sempre um mistério na escalação, né? A gente às vezes fica aqui tentando quebrar a cabeça. As duas únicas certezas são que o Léo Pereira e o Alexandro estão fora, porque levaram o terceiro cartão amarelo. Então eles desfalcam o Flamengo nessa partida. Muito provavelmente Danilo e Ayrton Lucas vão ser os escolhidos para começar esse jogo lá em Salvador. Então, essa mudança a gente já pode prever um pouco melhor. Mas do meio para frente, é bem provável que o Felipe faça uma alteração ou outra. Acredito que mais num volume parecido com o que foi contra o Corinthians, porque contra o Vasco ele mudou 6 jogadores, né? Foi mais da metade do time, mas contra o Corinthians foram 4, se eu não me engano. Então, acho que vai ser mais por esse caminho aí, até porque depois tem uma data FIFA, então os jogadores vão poder ter um descanso maior, uma tranquilidade maior para trabalhar. Inclusive, bom lembrar que depois da data FIFA o Flamengo espera ter o Eric Pulgar de volta, né? Uma peça importante aí que está fazendo falta durante esse período. Claro que o Saul se consolidou ali nessa posição, mas são jogadores com características diferentes e acredito que quando o Pulgar voltar, a briga por essa vaga vai ficar forte. Então, isso depois da data FIFA. Agora, antes, para essa partida contra o Bahia, o Felipe vai ter essas duas mudanças na defesa. E aí, do meio para frente, pode variar. O De La Cruz, por exemplo, pode receber uma oportunidade também, não vem jogando nos últimos jogos, mas de repente, nessa partida ele pode ser utilizado. Ali no meio, né, na frente, na verdade, o Plata, a gente sempre vai ficar nessa dúvida de quem vai jogar. O Flamengo ainda treina amanhã antes de viajar para Salvador, então a gente talvez tenha mais informações nesse sentido. Mas é possível projetar pelo menos 2 mudanças, o Ayrton Lucas e o Danilo. Agora, do meio para frente, né, o Felipe só confirma essa escalação na pré-eleição, então é sempre um exercício aqui de imaginação. Mas talvez o Carrascal possa receber mais minutos, ele foi bem ontem de novo, né, então é um jogador que vem ganhando espaço, vem sendo tão utilizado assim, acabou perdendo um pouco também, mas fez gol no último jogo contra o Corinthians, talvez possa ganhar essa oportunidade. O Plata está sentindo um pouco do cansaço também, pode ser que ele fique fora nessa partida justamente por isso, né, para ter esse equilíbrio físico entre todos. Talvez o Pedro, né, pode ser um jogador que pode voltar a ganhar minutos aí por conta da característica do jogo. Então, do meio para frente podem haver outras mudanças, mas o que é certo é que na defesa o Léo Pereira e o Alexandro estão fora do jogo. Tá certo. Luísa Sá, obrigada. Parabéns, brilhou na estreia aqui no Tá Na Área. Até a próxima. Volte mais com a gente aqui, trazendo informações do Flamengo. A gente continua atualizando lá no ge.globo para trazer atualizações. Se tivermos informações do time até o jogo desse final de semana aí, tentando descobrir o que deve fazer o Felipe para esse próximo confronto contra o Bahia. E aí, pensando em tabela, né, do Campeonato Brasileiro, em disputa principalmente pelo título, hoje ali muito entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, a gente trouxe os próximos jogos. Né? A gente vai, até a 38ª rodada, toda semana a gente vai fazer isso, né? Trazer aí um pouquinho do que serão os próximos jogos das 3 equipes. A gente tem a 27ª rodada do campeonato. O Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo, que a gente já vai falar desse choque rei. O Flamengo, no domingo, enfrenta também o Bahia, fora de casa. E o Cruzeiro, em casa, no Mineirão, recebe o Sport. Aí, antes da 28ª rodada, que é daqui a 10 dias, porque a gente tem paralisação para a data FIFA, o Palmeiras vai jogar um dos seus 2 jogos atrasados no campeonato. Dia 11 de outubro, vai enfrentar o Juventude, jogo válido pela 12ª rodada. Aí a gente já tira um asterisco da tabela, já começa a ver essa briga mais com menos, né, dificuldade de enxergar qual é a realidade da disputa entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Na 28ª rodada, daqui a 10 dias, acabando a data FIFA, a gente tem Palmeiras e Bragantino, Palmeiras jogando no Allianz, Botafogo e Flamengo no Newton Santos e o clássico também, Atlético Mineiro e Cruzeiro lá na Arena MRV. E a 29ª rodada, ou seja, 3 jogos daqui para frente, o Cruzeiro joga contra o Fortaleza e a gente tem o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. Essa coisa do Cruzeiro aí, tudo bem que ele tem um clássico, né? Só que o Atlético tá mal, mas é um clássico, dá uma dificuldade. Mas ele tem o Sport no Mineirão e na rodada que o Flamengo enfrenta o Palmeiras, ele recebe o Mineirão Fortaleza. 2 times estão na zona de abaixamento. Então, assim,
é uma situação de você pensar em pontuação, né? O Flamengo, por exemplo, ele tem o Bahia e o clássico com o Botafogo. O Palmeiras, ele tem, tudo bem, o Bragantino em casa, ele tem um clássico São Paulo. Acaba que todo mundo tem um clássico aí, né? Mas esses 2 jogos do Cruzeiro contra Sport e Fortaleza... É que eu acho que tem, eu diria, um outro asterisco nessa discussão aí, que, por exemplo, o jogo do Palmeiras contra o Juventude vai acontecer em meio à data FIFA. O Palmeiras terá desfalques por conta de convocações para essas seleções. E o mesmo pode acontecer, exatamente, pode acontecer na 28ª rodada, porque, por exemplo, para o Palmeiras, alguns jogadores vão disputar amistosos na Ásia. Os que estão com o Brasil... E aí... O Paraguai também, Paraguai vai viajar. Então, o Paraguai acho que é o Paraguai que tem amistosos na Ásia, se não me engano. Joga contra Japão e Coreia também. Então, o Uruguai também tem seleção brasileira, vai jogar, né, contra Japão e Coreia do Sul, enfim. E aí você tem que pensar num retorno de muitas horas para o Brasil. O Palmeiras não teve ninguém, né? Não, para a seleção brasileira a gente só teve Paraguai. o Fabrício Bruno. O Cruzeiro tem Palmeiras tem o perda. Gustavo Gomes e o Ramon Sousa, né? O Gustavo Gomes é o titular. Mas você tem, só para jogadores de futebol brasileiro, o Hugo Souza e o Vitinho também estão convocados, mas você tem o Fabrício Bruno do Cruzeiro. E aí você tem a possibilidade, na 28ª rodada, os jogadores não voltarem a tempo de serem titulares, por exemplo. A gente está falando dessa viagem longa e pensando que a data FIFA acaba num dia e no dia seguinte. Aliás, vai continuar ano que vem do mesmo jeito. Isso aí não vai ser resolvido ano que vem. Mesmo com o brasileiro esticado? Não vai resolver. O segundo jogo da data FIFA vai continuar sendo um dia antes, 2 dias antes dos jogos de Campeonato Brasileiro, enfim, Copa do Brasil, que vai pela frente. É uma sequência, que eu tava falando pro Coutinho fora do ar, que pode decidir o campeonato, sabe? A gente pode ver ali Palmeiras e Flamengo disparando. Você tá prometendo aí com 10 rodadas decidir o campeonato. 10 rodadas de antecedência vai decidir o campeonato. Eu acho que, eu acho que ela pode botar o Cruzeiro mais forte na briga. Cruzeiro? Eu acho que decidir eu não sei, mas... Vamos dizer, se o Palmeiras ou o Flamengo ganhar todos os jogos, tem um confronto direto no meio. Mas aí só vai decidir na 38ª. Pois é, porque assim, olha só. Se tiverem ganhando Cruzeiro, todos. Vamos pensar aqui o Cruzeiro nos 3 jogos. Em casa Sport e em casa Fortaleza. Qual é a tendência? Obrigação de 6 pontos. A tendência é essa. Pode não acontecer, mas a tendência é essa. Aí pega o Galo fora de casa, é um clássico, enfim, pode acontecer tudo. Mas vamos contar com 6 pontos. Acho que tem vencido na casa do Galo. Tem mais vitórias do que derrotas. O retrospecto do Cruzeiro jogando na Arena MRV, não é verdade? Tem mais vitórias que derrotas, desde que a Arena foi inaugurada, inclusive. Aí a gente tá vendo na tela aí, Flamengo. Flamengo tem uma situação com o Bahia que pode ser favorável ao Flamengo, a quantidade de desfalques que o Bahia tem. E o Rogério nunca venceu o Flamengo. Nunca venceu o Flamengo. O Flamengo, inclusive, quando tem ido jogar contra o Bahia na Fonte Nova recentemente, tem conseguido bons resultados. É verdade. Aí tem Botafogo fora de casa, que é um jogo complicadíssimo. Complicado. A gente não sabe e o Palmeiras. Flamengo e o Palmeiras, um vai tirar ponto do outro. Ou os dois vão perder ponto no jogo, se for empate. Então, assim, o Cruzeiro tem uma situação que, nesse cenário, pelo número menor de jogos em relação ao Palmeiras, pelo nível dos adversários que vai enfrentar dentro de casa, pelo retrospecto favorável na casa do seu maior rival, que é uma grande oportunidade para reduzir essa vantagem. Como o Cruzeiro tem 2 jogos a mais, eu não sei se ele dispara, ele vai conseguir ser líder, por exemplo. É que eu acho que o Palmeiras, por exemplo, que tem 2 jogos a menos, se ele ganha tudo e ganha esses jogos, ele pode... E o Flamengo tem um jogo a menos do Cruzeiro também, se ele ganha o confronto direto, ganha esses outros jogos, ele pode colocar uma frente, eu digo... Sim. É decidir o campeonato, é botar uma frente, né? Tô brincando, tô provocando, mas entendi que são rodadas decisivas, de fato, pensando nessa briga Camila, entre os 3. o outro jogo do Palmeiras, eu acho que é fora contra o Santos, né? Vai ser no início de novembro, e o do Flamengo é contra o Sport fora de casa, com uma grande chance desse jogo acontecer na Arena Pernambuco. O Sport tá pensando em mandar esse jogo lá. Dia 1º de novembro, 2 de novembro, por ali. E aí a gente teria equiparados, né, todos os jogos para Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, pensando aí nos jogos atrasados que ainda não foram disputados. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que, infelizmente, acabou não conseguindo, né, a vitória no Maracanã. Jogou contra um time muito difícil, né, um time muito forte, que é esse time do Cruzeiro. Flamengo que empatou em 0-0 e agora, né, já começa a ver o Palmeiras ali no retrovisor. Abre o olho, Mengão, abre o olho. O Flamengo continua na liderança do Brasileiro ainda, e lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos para o time do Cruzeiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!